Olá, ouvintes! Está começando mais um devocional do Temor e Tremor. Mais uma vez comigo, Viviane Carvalho, dando prosseguimento aos estudos de Atos. Mas antes nós vamos orar. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por mais esse dia de vida, te agradecer por mais essa oportunidade de trazer a tua mensagem, que o Senhor possa abrir o nosso coração, nós possamos compreender, Pai, crer e nos firmar sobre a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Vamos fazer a leitura, certo? Atos 5, do verso 17 até o verso 32. O título: Os apóstolos milagrosamente tirados da prisão dão testemunho perante o sinédrio. Levantando-se o sumo sacerdote e todos os que com ele estavam, eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja e lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Mas de noite o anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: Ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. E ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Chegando, porém, os sumos sacerdotes que estavam com ele, convocaram um conselho a todos os anciões dos filhos de Israel e enviaram servidores ao cárcere, para que de lá os trouxessem. Mas tendo lá ido os servidores, não os acharam na prisão, e voltando, lhe anunciaram, dizendo: Achamos realmente o cárcere fechado, com toda a segurança, e os guardas que estavam fora, diante das portas. Mas quando abrimos, ninguém achamos dentro. Então o capitão do templo e os principais e os sacerdotes, ouvindo estas palavras, estavam perplexos acerca deles e do que viria a ser aquilo. E chegando um, anunciou-lhes dizendo: Eis que os homens que encerraste na prisão estão no templo e ensinam ao povo. Então foi o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. E trazendo-os apresentaram ao conselho. E o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: Não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome? E eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: Mas importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Bom, esse é o nosso texto, nós vamos agora para a parte da explanação. No verso 17, nós lemos aí, o termo seita ou partido, esse partido dos saduceus. Esse termo partido, ele é a tradução da palavra grega aireses, do qual nós temos os derivados heresia e herege. Em Atos, esse termo ele pode ter duas conotações, favorável ou desfavorável. Seita, ela significa grupo, um grupo. Porém, ainda hoje nós utilizamos esse termo mais comumente para denominar um grupo herético, ou seja, um grupo que prega, que propaga ensinamentos que são contrários àqueles relatados nas Sagradas Escrituras, que são as famosas heresias. Os saduceus, eles estavam junto com os fariseus, e nós vamos tratar dele um pouco mais adiante. A gente percebe que nós lemos aí que eles sentiram inveja, Inveja das obras que os apóstolos realizavam. E se vocês tiverem acompanhado os últimos devocionais, no caso foi a Maeli e o Túlio, eles trataram sobre do verso 1 ao verso 16, do capítulo 5. Vocês viram o que foi que aconteceu, Se não, corre lá, dá tempo, veja para você compreender melhor, o devocional de hoje. No verso 18, nos diz que eles colocaram, os apóstolos na prisão. Nos tempos do Novo Testamento, os prisioneiros eles eram mantidos nessas prisões públicas por um período, de tempo limitado, para que eles aguardassem um julgamento, e a sentença.
E os fariseus, né, junto com os saduceus, eles fizeram isso na tentativa de impedir que eles continuassem a missão, né, de pregar o evangelho. No verso 19, é dito que um anjo, né, abriu as portas do cárcere. Então, eles não esperavam, né, pelo efeito surpresa, eles não esperavam que Deus iria resgatar, né, os seus servos. Então, Deus ele usa um anjo tanto para resgatar quanto para animar e também para lembrar, né, da missão que eles tinham. E lembrando que os saduceus, eles não criam em anjos, certo? Então, aparece um anjo aí para libertar o povo. No verso 20 diz, né, ide, né, apresentai-vos no templo, né, para que eles fossem lá para a área dos saduceus e dos fariseus. E a gente percebe que o anjo, ele reforça a ordem que Jesus tinha dado lá em Atos 1:8, eles deveriam ir pregar o evangelho, e que eles não seriam soltos para fugir, mas para lutar. Qual é o significado da expressão, né, desta vida? Quando as multidões abandonaram Jesus durante o seu ministério, ele perguntou aos 12 apóstolos, não é Jesus, vocês querem deixar-me também? Então Pedro, como porta-voz deles, disse, Senhor, a quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna, lá em João 6. Essas palavras, elas exprimem a mensagem da salvação, né? Vida eterna por meio da ressurreição de Jesus. Né? Você pode comparar lá no capítulo 3:15, Filipenses 2:16. E os saduceus, eles rejeitavam essa doutrina, né? A doutrina da ressurreição. Ainda assim, os apóstolos, eles proclamam, né, publicamente que a plena mensagem desta nova vida, a nova versão internacional, né, da Bíblia NVI, ela traz a tradução esta nova vida. A palavra vida em aramaico e siríaco é equivalente à salvação. Esse é um comentário lá do Kitmaker. E no verso 21, ele fala que eles foram soltos, né, pela manhã e foram ensinar e se apresentaram no templo ensinando o povo. Então, logo que eles foram soltos, eles continuaram a cumprir a ordem que Jesus tinha dado a eles, né, após a ressurreição. Você pode ver isso lá em Mateus 28, do verso 12 ao 20, que ele pede para que eles ensinem, né, as pessoas e batizem. Então, eles estavam ensinando as pessoas no templo. No verso 22, nós lemos, né, que os guardas foram lá atrás deles e aí não acharam ninguém. Ficaram perplexos, né, ficaram espantados porque não houve barulho, as paredes não caíram, não teve nada do tipo, mas o anjo ele entrou, né, de uma forma milagrosa, tirou os apóstolos e saiu, deixando tudo em perfeito estado. No verso 25, ele fala que traz a notícia, né, para que eles tinham sido libertos, e no verso 26 diz que eles foram buscar, então, eles, não com violência, nós vamos entender por quê. O texto mesmo diz, né, que eles temiam ser apedrejados pelo povo. Eles temiam ser apedrejados porque no verso 13 do capítulo 5, nós lemos que o povo tinha os apóstolos em grande estima. E lá no capítulo 2, no verso 47, nos é dito que eles iam caindo na graça de todo o povo, devido à ação do Espírito, né, que os levava a ter uma conduta exemplar. Então, eles tinham o povo a seu favor, digamos assim. No verso 27, eles, né, entram então de novo lá no Sinédrio. No verso 28, entra a fala, né, dos líderes lá do Sinédrio. Então, eles dizem, né, que essa fala deles, né, nós não vos admoestamos expressamente que não ensinasse nesse nome. Então, essa admoestação ela aconteceu lá no capítulo 4, verso 18. E é nesse mesmo capítulo, dos versos 24 ao 31, que nós vemos os discípulos orando, né, fervorosamente, para que Deus os concedesse ousadia ao pregar o evangelho. Então, a despeito de qualquer tipo de coisa ou represália. Parece então que Deus, ele realmente atendeu, né, nós vemos, e os discípulos estavam cada vez mais ousados. E isso deixava os fariseus loucos, né, porque eles eram desobedecidos. Então ele fala, e eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina. A gente dá para perceber o tom de descaso e a repulsa que os fariseus se referiam, né, ao santo evangelho. Eles falam dessa vossa doutrina. E eles não reconheciam as boas novas, né? Logo eles que eram encarregados de estudarem a santa lei de Deus, eles não queriam se dobrar diante do cumprimento das profecias acerca do Messias. Então ele diz, né, e vocês querem lançar sobre nós o sangue desse homem. Já que a hipocrisia dos fariseus, ela chega a um nível elevadíssimo. Vocês lembram que no último devocional que eu gravei, eu disse que os fariseus, eles eram um povo que se achava, né? Porque eles mostravam, né, com essa conduta, esse orgulho que eles tinham. Pois é, eles também eram um povo que se passava demais. Quando eu li esse verso, né, pela primeira vez, eu não entendi o que significava essa frase. Mas depois eu li o verso em outra tradução e dizia, né, vocês querem nos tornar culpados do sangue desse homem, no caso se referindo a Cristo. Então eles queriam se isentar da culpa de terem matado o Filho de Deus.
mesmo depois, né, de eles terem citado o povo diante de Pilatos e todos terem dito, né, uma só voz: caia sobre nós o seu sangue e sobre os nossos filhos, né, lá em Mateus 27, 25. Então, a gente percebe que eles eram muito hipócritas. Verso 9, Pedro diz de novo, né, aquela frase: importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Ele disse isso lá em Atos 4, no verso 30, ele vai explicar, né, o Deus dos pais deles, isto é, o Deus da antiga aliança que tinha ressuscitado a Jesus. Então ele diz, né, que ressuscitou a Cristo, e aqui nesse ponto Pedro ele toca na ferida dos saduceus, que foram mencionados no verso 17, porque conforme nos é dito lá em Atos 23, 8, eles não criam na ressurreição dos mortos. Então, ele também aproveita e de quebra, ele demonstra que Cristo era o Messias dito por Deus, e aquele de quem os profetas falaram, inspirados, né, pelo Espírito Santo. Então ele diz: a qual vós matastes. Além disso, ele ainda acusa diretamente e diz que eles mataram sim Jesus. Em Atos 4, 27 e 28, nós lemos que: porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, a qual ungistes, não só Herodes, mas também Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo que a tua mão e o teu conselho predeterminaram que se fizesse. Aqui nós vemos a soberania de Deus em ação. Nós lembramos do que a Bíblia nos diz, né? Que Cristo ele sempre foi, desde a eternidade, um cordeiro morto. E nós percebemos que mesmo Deus tendo determinado, né, pela sua vontade, eles eram sim responsáveis pelo que eles tinham feito. Então nós vemos aí a soberania de Deus e a responsabilidade do homem, né? Um dos mistérios da Bíblia. Então ele fala que eles suspenderam ele no madeiro. E o apóstolo João, no capítulo 3 de seu livro, lá no verso 14 e 15, ele cita Números 21, 9. E nos mostra, né, a causa pelo qual Cristo foi pendurado. Ele foi pendurado em semelhança à serpente, que foi pendurada na haste, para que, ao olharmos, né, para ele com fé, nós fôssemos salvos do veneno mortal do pecado que corria em nossas veias. Verso 31. Deus, né, então, com sua destra, né, com sua mão direita, elevou a príncipe salvador para dar a Israel arrependimento e remissão de pecados. O autor da ressurreição, né, que confirma a aprovação da obra, foi Deus, e o mesmo Deus da antiga aliança. Então, por isso, eles deveriam crer e amar Cristo, e não rejeitá-lo, né, como estavam fazendo. Ele chama de rei, né, o rei, no caso Deus, o rei deu ao filho glória, então faz príncipe e salvador, para dar ao seu povo Israel, mas não somente a ele, né, a salvação, porque nós sabemos que muitos gentios serão alcançados, e também isso através da pregação do evangelho, né, principalmente é o meio pelo qual Deus instituiu, que é eficaz em produzir o arrependimento nos eleitos, né? E em ativar a fé implantada em seus corações para que eles confessem que no sacrifício de Cristo os pecados são pagos, né? Cancelados e extirpados. No verso 32, eles falam, né, que eles estão testemunhando, bem como o Espírito Santo, que Deus dá àqueles que lhe obedecem. Então, eles e o Espírito Santo, né, ou sendo o próprio Espírito de Deus, aquele mesmo Espírito que atuava capacitando os obreiros e profetas no Antigo Testamento, né, na Aliança Antiga, agora testemunhava acerca do Filho. Então, por isso, eles deveriam crer e amar a Cristo, né? Ao citar a obediência, parece que Pedro ele dá uma cutucada nos acusadores, né? Eles trazendo à mente a vida fingida que eles levavam. Embora diante do povo eles adotassem uma imagem de pureza e santidade. Por isso, no verso 33, é nos dito que eles ficaram furiosos e procuravam matá-los, né? Mas isso aí vai ficar para o próximo devocional. Por último, eu queria trazer uma aplicação, que é sobre a palavra remissão. O texto ele fala que, através de Cristo, né, nós temos a oportunidade do arrependimento e nos é otorgado, né, a salvação através da remissão de pecados, né? Então, o que eu queria falar é que, né, para você que está nos ouvindo hoje, que não importa, né, o tamanho do seu pecado. O sangue de Cristo, ele é poderoso para cobrir e limpar todos os seus pecados, não importa, nós entendemos que não há pecado maior, né, o pecado menor, todos ofendem a Deus da mesma forma, mas não importa o quão grave você acha, né, que foram seus atos, Deus ele pode lhe perdoar através de Cristo, né, e limpar, se você confessar e se arrepender, né, e procurar deixar essas práticas. Então, é isso, fiquem com Deus, até o próximo devocional.